Graça e paz, queridos irmãos e amigos, e eu estou de volta aqui com essa nossa série de clipes falando sobre a palavra de Deus. Nós temos tentado alertar as pessoas para uma compreensão melhor do Evangelho e da doutrina bíblica. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma expressão que vocês já devem ter ouvido: depravação total. E quando nós ouvimos a palavra depravação total, nós imaginamos algumas coisas sexuais. Seu depravado, sua depravada. A palavra acabou sendo corrompida e a expressão depravação total acabou perdendo um pouco no seu sentido. Mas se nós quisermos resumir o que seja depravação total, nós vamos explicar pela palavra de Deus. A primeira afirmação da palavra de Deus é essa: não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem. A segunda afirmação da palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Paulo, quando resolve explicar o pecado, ele diz que o ser humano distante de Deus, por causa do pecado, é incapaz de conhecer a Deus se não for por uma revelação do próprio Deus. Então essa depravação total significa o pecado que domina a humanidade, que domina a pessoa, que está na pessoa, impede a pessoa de ter um conhecimento de Deus e de entender o plano de Deus para a salvação. Dentro da depravação total nós temos muitas situações, fatos, circunstâncias e atitudes. Por exemplo, uma das causas da depravação total, além do pecado, é a desobediência do homem, a rebeldia do homem contra o Criador. Então, o fato do pecado estar no mundo e dominar o mundo, as pessoas estão escravizadas por esse pecado, incapazes de saírem dessa situação para uma situação regeneradora e redentora que vem com a revelação de Deus. É a partir da revelação de Deus que o homem entende a sua impossibilidade de ser salvo, impossibilidade de conhecer a Deus. Isso é chamado depravação total. A totalidade do pecado no mundo, as pessoas que longe do Senhor estão entregues à própria sorte e não têm condições alguma de atender o chamado de Deus, a menos que o próprio Deus se revele. Então, quando você ouvir de novo essa palavra depravação total, entenda que é uma referência clara ao pecado. Quando você ouvir essa palavra outra vez, entenda que se refere à condição humana, o homem incapaz de ter comunhão, de conhecer a Deus por causa dos seus próprios pecados. É por causa dessa incapacidade que nós cremos que só a revelação de Deus pode produzir salvação. Esclarecido para você? Espero. Se tiver alguma pergunta, por favor, possa fazer, você vai curtir, você vai compartilhar e nós estaremos respondendo. Simples, claro e objetivo, como é a palavra de Deus. Mas, e eu quero concluir agora rapidamente, o bom da depravação total é que ela permitiu que a graça salvadora se manifestasse nas nossas vidas. Deus abençoe você, quem fala ao seu coração, Reverendo Jolildo Dantas. Um abraço e até o nosso próximo clipe.